Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o Jurisprudência em Teses do STJ, edição de número 270. É a quarta edição acerca do tema planos de saúde. Fica aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas ainda não é inscrito no canal, não custa nada, então se inscreve lá, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e já deixa aquele like, aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify e já compartilha também, seja na sua rede social preferida e marca a gente, tá? Ou naquele grupo de WhatsApp ou com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tudo isso fortalece demais o projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje e essa tese é bem grande, então eu vou ler na integralidade e ao final eu não vou reler, tá? Eu posso eventualmente reler algum ponto específico, mas como não haverá a leitura completa ao final, presta atenção redobrada, beleza? Então, 1. As condições assistenciais e o custeio do plano de saúde deve ser mantida a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9656 de 98. São a eventuais mudanças de operadora, de modelo, de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção de contagem do prazo de 10 anos previsto no artigo 31 da Lei 9656 de 98, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. B. O artigo 31 da Lei 9656 de 98 impõe que inativos e ativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor deve ser obtido com a soma da sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. C. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do artigo 31 da Lei 9656 de 98, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Gente, isso aqui tudo é o tema repetitivo 1034 do STJ, beleza? Então vamos agora tratar desses temas. Vimos aqui que é uma tese muito ampla, não é? Ela trata de muitos temas, mas basicamente ela está relacionada com o artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde. O que diz esse danado desse artigo? Diz assim, ó: ao aposentado que contribuir para produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. Então, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando daquele plano de saúde coletivo empresarial, aquela situação em que a empresa tem um contrato com a operadora de saúde e, por meio desse contrato, a empresa permite que seus empregados tenham acesso a um plano de saúde específico que, via de regra, vai ter condições melhores do que teria em um plano individual. E aí, muitas vezes a empresa paga parte do valor desse plano de saúde e a outra parte é paga pelo trabalhador. E acontece às vezes até mesmo da empresa pagar integralmente esse valor. E aí, o que o artigo 31 fala? Que se esse trabalhador tiver passado pelo menos 10 anos como beneficiário do plano de saúde, quando ele se aposenta, ele tem direito de permanecer nesse plano de saúde pelo resto da vida, desde que ele assuma o pagamento integral. Então imagina, por exemplo, que o plano de saúde custava R$1.000 por mês, mas a empresa pagava 500 e ele pagava 500. Ele se aposentou, ele passou mais de 10 anos como beneficiário desse plano. O que vai acontecer? Agora, gente, ele vai poder continuar nesse plano, mas ele vai ter que pagar os R$1.000. A empresa não vai mais precisar contribuir. Belezinha? Beleza. Agora, daqui podem surgir algumas dúvidas, não é? E aí a tese, ela esclarece várias dessas dúvidas. Primeiro, se houver alguma modificação no plano, depois que a pessoa já está aposentada, essa modificação vai atingir também esse aposentado ou vai atingir somente aquele beneficiário que é um trabalhador ativo? Gente, vai abranger todo mundo. Ah, professor, então não existe um direito adquirido de ser mantido em um plano de saúde exatamente da forma como ele está? Não, não existe. O que existe é um direito de ser mantido no plano de saúde exatamente igual ao dos trabalhadores ativos. Mas se houver uma modificação para todo mundo vai incluir também os inativos, beleza? Aí pode surgir uma segunda pergunta. E como é que a gente sabe se esse trabalhador ficou 10 anos como beneficiário do plano? Porque pode eventualmente ter ocorrido alguma mudança de operadora. Então, imagina que o plano de saúde era com a Amil, depois passou a ser com a Unimed, depois passou a ser com a Apvida, enfim. Em nenhum momento chegou a ser 10 anos completos com a mesma operadora, sendo o mesmo plano, mas somando tudo passou de 10 anos. E aí? E aí, gente, que o que importa aqui é a soma total. Não há interrupção da contagem do prazo de 10 anos, porque houve uma modificação da operadora, do modelo, da forma de custeio, dos valores, enfim, nada disso importa, beleza? Próxima pergunta. É possível diferenciação de valor por faixa etária? É perfeitamente possível, desde que haja previsão específica nesse sentido e, claro, não é? No caso do inativo, nós já vimos isso, ele tem que custear integralmente, porque no caso do trabalhador ativo, pode ser muito comum que a empresa custeie pelo menos parte do valor. E o último ponto nós já tratamos bastante, que é a questão de que tem que haver paridade entre a situação do ativo e do inativo, beleza? Então, como eu disse, eu não vou reler, é uma tese muito grande, mas vamos seguir já em frente. E agora, tese 2. Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição
o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Aqui, gente, é um tema repetitivo também, é o tema 989 do STJ. E aqui nós já conversamos bastante sobre esse direito à manutenção, não é? A tese 2 agora vai aprofundar um pouquinho mais. Vai dizer assim: quando é que há direito de manutenção? Só há direito de manutenção quando o empregado pagava algum valor. Se era um benefício que era custeado exclusivamente pelo empregador, em regra, o empregado não tem direito de ser mantido, ainda que ele queira pagar o valor integral dali para frente, salvo se houver previsão contratual diversa ou se no acordo ou convenção coletiva de trabalho houver uma previsão diversa também. Uma situação que pode causar dúvida, imagina que é um plano com coparticipação. Então, nesse plano com coparticipação, nesse caso concreto, a empresa paga a mensalidade completa, sozinha, mas caso o empregado utilize em algum momento uma consulta, um procedimento, ele vai pagar somente o valor da coparticipação. Isso aqui conta como pagamento para esse efeito aqui dele ter direito de permanecer no plano de saúde? Não conta, tá? Pagamento de coparticipação não é pagamento de mensalidade. Então, como é que ficou a tese 2? Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista num contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Seguindo em frente, teses 3 e 4 serão analisadas conjuntamente. Tese 3, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Temos aqui um tema repetitivo, tá? Essa daqui é a tese de tema 1032 do STJ. Tese 4. Nos planos de saúde em regime de coparticipação, a cobrança não pode exceder 50% do valor contratado entre a operadora e o respectivo prestador de serviços de saúde, e o desembolso mensal do beneficiário não pode ser superior à contraprestação paga. Então, vamos começar pela tese 4. Aqui nós temos dois fatores de limitação que estão relacionados com a coparticipação. Coparticipação, a gente já viu, que é aquele valor que é pago pelo usuário de plano de saúde quando ele eventualmente utiliza algum evento relacionado à saúde, como consulta e procedimento. Então, por exemplo, eu fui em uma consulta e aí eu pago 50% do valor da consulta. Essa é a minha coparticipação. Claro, né, que existem também planos de saúde sem coparticipação. Beleza. Existem regulamentos da ANS que vão limitar o valor da coparticipação, tá? E aí eu trago, inclusive, a resolução normativa 465 de 2021 da ANS, está lá no material escrito. E basicamente, quais são aqui essas duas limitações? Primeiro, o valor máximo de coparticipação é 50%. Quando você vai contratar plano de saúde, inclusive, normalmente a operadora te dá pelo menos duas opções, que é aquela de pagar uma coparticipação de 50%, ou então você paga uma mensalidade um pouquinho maior,
mas tem uma coparticipação reduzida, muitas vezes ali na casa dos 20%. Enfim, o fato é que o limite de coparticipação é 50% do valor da consulta ou do valor do procedimento. Segundo ponto, segunda limitação, não pode o valor da coparticipação superar o valor da prestação que é paga ao plano de saúde. Então, nós temos esses dois vetores, tá? Agora, para falar da tese 3. Gente, quando se trata de internação, existem limites que são um pouco diferentes. Não vou detalhar esse assunto, tá? Mas, quando se trata de internação, normalmente essa coparticipação tem um valor único ou tem um teto a ser pago, com o objetivo de quê? De não sobrecarregar o beneficiário e, ao mesmo tempo, de trazer ali uma contraprestação paga à operadora do plano de saúde, fazendo assim um equilíbrio financeiro atuarial. Por quê, gente? Porque imagina uma pessoa que acabe precisando ficar internada por muito tempo. E se ela tiver que pagar uma coparticipação sem que haja um teto, ela na prática vai acabar pagando um valor extremamente alto e muitas vezes não vai ter como pagar para manter essa internação. Então, por conta disso, o plano de saúde ele já tem que levar em consideração que o valor da coparticipação na internação tem um teto. Mas, na internação psiquiátrica, aí nós temos algo um pouco diferente. E aqui já é possível, no caso de uma internação por prazo superior a 30 dias, que seja paga uma coparticipação de até 50% do valor das despesas, beleza? Então é diferente. Quando se fala de internação comum, tá? Internação em sentido amplo, e quando se fala em internação decorrente de transtornos psiquiátricos. Nesse segundo caso, a partir do 31º dia, pode ter coparticipação de até 50%. Claro, né, obedecendo o limite contratual. A questão é que o contrato pode prever até isso daqui, sem ser considerado abusivo. Já se for uma internação comum, como eu já disse, tem que ter um teto, tá? Ou pode ser também um valor único para internação. Então, como é que ficaram teses 3 e 4? Tese 3. Nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor à razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Aqui é o tema repetitivo 1032 do STJ. Tese 4. Nos planos de saúde em regime de coparticipação, a cobrança não pode exceder 50% do valor contratado entre a operadora e o respectivo prestador de serviços de saúde, e o desembolso mensal do beneficiário não pode ser superior à contraprestação paga. Seguindo em frente, tese 5. Requisitos para validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário. A. Aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 do STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC. B. A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 63 de 2003 da ANS é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou cálculo de média dos percentuais aplicados
em todas as faixas etárias. Aqui é o tema repetitivo 1016 do STJ. Eu sei que provavelmente você não entendeu quase nada dessa primeira leitura, mas vamos lá, vamos aqui aos pouquinhos que eu acho que vai dar para entender. Então, o primeiro ponto é a aplicabilidade do tema repetitivo 952 também aos contratos de plano de saúde coletivos. O que diz esse tema repetitivo 952? O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válido desde que 1. Haja previsão contratual, 2. Sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais regulamentares e 3. Não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Então, a tese aqui trata do plano de saúde individual ou familiar. Vem a pergunta, isso aqui também se aplica ao plano de saúde coletivo? Gente, o STJ entendeu que sim, não é? É isso que o tema repetitivo 1016 do STJ nos conta. Aplica-se essa tese, firmada no tema 952 do STJ, também aos planos coletivos, só se ressalva o quê? Que em relação àquelas entidades de autogestão, não se aplica o CDC, beleza? Então, isso aqui vai ser aplicado sim. Próxima questão. Aqui, gente, já é pesado para o pessoal que é de humanas, né? A gente aqui que é de humanas sofre, mas diz respeito ao aumento entre faixas etárias. E aí, gente, a resolução 63 de 2023 da ANS vai trazer vários critérios para determinar como se dá esse aumento entre faixas etárias. Mas eu vou destacar aqui dois. O primeiro critério diz assim, que o valor fixado na última faixa não pode ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa. E o segundo critério diz assim, a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a 7ª faixa. Então, imagina, por exemplo, que o valor que é cobrado no plano de saúde na primeira faixa, que é normalmente 0 a 18 anos de idade, é R$100. Qual é o valor máximo que vai poder ser cobrado na faixa 10, que normalmente é aquela faixa acima de 59 anos? É R$600, porque é 6 vezes. Outra coisa, a variação entre a faixa 7 e a faixa 10 não pode ser maior do que a variação entre a faixa 1 e a faixa 7. E aí, qual é a dúvida aqui? Quando se fala que não pode ser maior, se está falando que não pode ser percentualmente maior ou se está falando que não pode ser uma variação maior em termos absolutos. Então, por exemplo, imagina que a faixa 1 é R$100, a faixa 7 é R$200, a faixa 10 é R$320. Então, da faixa 1 para a faixa 7, aumentou 100%. Da faixa 7 para a faixa 10, aumentou mais ou menos aqui 60%. Vamos arredondar, mas eu acho que é isso mesmo. Mas aumentou R$120. E aí, tá certo? Podia ter aumentado R$120, mesmo que isso seja menos que 100%, que foi o reajuste entre a faixa 1 e a 7? Não podia, tá? Então aqui se está falando em variação em termos absolutos, não é variação percentual, beleza? Então como é que ficou a tese 5? Requisitos para a validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário. A aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 do STJ aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão a inaplicabilidade do CDC, e B,
A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2, da Resolução 63 de 2003 da ANS é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada referente ao aumento real do preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou cálculo da média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial que você já está cansado de ouvir, mas você ainda não atendeu esse convite que é feito com tanto amor e carinho. Então acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com material que é atualizado toda semana e com uma organização que te permite sempre uma continuidade de estudos. Então vem fazer parte, vai ser um grande diferencial, eu tenho certeza absoluta, e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente agora, tese 6, o aumento por sinistralidade aplicado de forma complementar ao reajuste por variação de custos exige comprovação do acréscimo na proporção entre despesas assistenciais e receitas diretas do contrato, apurados no período de 12 meses consecutivos anteriores à data base. Então, primeira coisa, o que é esse aumento de sinistralidade? Basicamente, aquela situação em que o grupo que é atendido pelo plano de saúde coletivo, ele passa a ter mais situações de sinistro, ou seja, ele precisa de mais atendimentos médicos, isso acaba trazendo despesas assistenciais maiores e, por conta disso, a operadora justifica a necessidade de reajuste do valor do plano. Então, imagina que, por exemplo, de repente, um monte de gente da empresa começou a adoecer, começou a infartar, começou a ter câncer, ou então outro grupo da empresa começou a praticar esportes radicais e aí começaram a sofrer vários acidentes e trazer prejuízo para o plano de saúde, enfim. Gente, qual é o ponto? O ponto é que é possível, sim, nesses casos, que o plano de saúde reajuste o valor, porque houve um aumento de sinistralidade. Mas aqui tem que ser demonstrado por meio de cálculos qual foi o percentual desse aumento e aí você justifica com base em números, tá? Não pode simplesmente, com base no argumento, realizar o aumento. Então é necessária a demonstração, beleza? Como é então que ficou a tese 6? O aumento por sinistralidade aplicado de forma complementar ao reajuste por variação de custos exige comprovação do acréscimo na proporção entre despesas assistenciais e receitas diretas do contrato, apurada no período de 12 meses consecutivos anteriores à data base. Só esse último ponto que eu esqueci de comentar, Tem que ser esse aumento de sinistralidade demonstrado no período de 12 meses anteriores à data base, beleza? Gente, 29 minutos, então ficamos por aqui. Voltamos já com a parte 2, com as últimas teses de hoje. Eu aguardo vocês lá.